Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Eu sou Bianca Depiante e hoje nós vamos falar sobre o livro O Poder do Hábito de Charles Duhigg. Um dos livros mais transformadores que uma pessoa pode ler na vida. E eu não tô brincando aqui. Eu vou contar para você o quanto que eu mudei depois que eu li esse livro e vou contar para vocês o quanto que grandes empresas se transformaram ao aplicarem o poder do hábito. Charles Duhigg, eu já inicio dizendo que ele não é um psicólogo, não é um neurocientista, ele é um repórter que, por meio de pesquisas das suas reportagens, entre outras reportagens, por meio de pesquisa científica, ele trouxe no livro O Poder do Hábito uma espécie de looping do hábito, que ele já inicia o livro já dizendo o que é. Ele já inicia dizendo que é uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Pega essa parte aí que eu vou, ao longo do vídeo, eu vou explicar isso para vocês. O hábito, ele é algo que acontece nas nossas vidas, ou nas nossas vidas enquanto pessoas físicas ou empresas, que são rotinas. A princípio você fala assim, tudo bem, eu já entendi, são rotinas, ok. Só que ele mergulha no assunto dizendo que o hábito é algo que é automático. Então o hábito você faz sem pensar, é algo que você faz rotineiramente e você faz sem pensar. Esse é o tchan do livro. E por que você faz sem pensar? Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele quer sempre se manter sem esforço. Ele quer ficar tranquilo. Ele quer não se esforçar demais para nada. Então, toda vez que você tem um hábito de alguma coisa, você faz sem pensar. Porque o seu cérebro, ele não quer se esforçar para nada. E aí ele vai trazer vários exemplos. E um dos exemplos que ele cita muito no livro é sobre, por exemplo, o hábito de fumar. A pessoa, quando inicia um processo na vida de fumar, e aí ela fuma uma semana, 2, 3, ela vai dando início a um hábito. Muitas das vezes essas pessoas começam a fumar e continuam fumando porque elas fazem isso de forma automática, ou seja, elas não pensam o que elas estão fazendo. Pessoal, pega isso, porque isso é muito grandioso e eu vou tentar falar de uma forma bem clara aqui, sabe? O livro, ele realmente é fantástico. O livro me fez mudar muitas coisas e eu confesso para vocês também que eu já tinha um certo jeito de olhar o hábito. Tá? Eu vou contar aqui para vocês tudo, tá bom? Eu vou trazer para vocês a minha experiência dentro do livro e também fora dele. O que ele fala então? Lembra que eu comecei falando? O hábito, ele é como se fosse um looping, né? Então você tem uma deixa. O que é deixa? É como se fosse um momento em que aquilo vai acontecer. É como se fosse um momento que aquilo fica propício a acontecer. Por exemplo, vamos lá para fumar. Você tem o hábito de fumar toda vez que você está ocioso. Então, assim, você sempre está fazendo várias coisas. Aí, quando você para, que você está fazendo, por exemplo, nada, você vai, pega o cigarro automaticamente e começa a fumar. Então, esse momento de ociosidade seria a deixa. Depois da deixa vem o quê? Vem a rotina, que é o que você faz. Você teve a deixa, que é o momento ocioso. A rotina, que é você pegar o cigarro da sua bolsa, né, acender o cigarro e começar a fumar. E a recompensa, que seria a sua sensação de prazer ao fumar. É a pessoa que gosta de comer um doce. E a pessoa está sempre comendo doce. A pessoa quer emagrecer, ela não consegue emagrecer porque ela não consegue tirar o vício de comer o doce. E o que é o vício? O vício é um hábito. A pessoa, por exemplo, que quer comer um doce, o que ela faz? Ela sente uma vontade de comer o doce, ela vai lá, pega o doce, come e ela sente uma sensação de, geralmente, prazer, não é isso? Ela faz isso hoje, ela faz isso amanhã, ela faz isso semana que vem. E quando
percebe, ela já está há 1 ano, 2, 3, 5 comendo doce todos os dias. E eu não estou falando de daquele pouquinho de doce após o almoço. Eu estou falando de uma pessoa que está sempre comendo várias vezes por dia aquilo. A partir do momento que ela consegue compreender que aquilo é algo automático, que ela não está pensando naquilo, ela não pensa, ela faz. Ela não reflete, ela não para pensar. Ela não tem esse momento de pensar sobre o que ela está fazendo. Ela já faz porque é uma rotina, porque é um hábito. Quando você consegue perceber isso, que você faz isso no automático, ele diz que nós temos a capacidade de mudar. Porque a partir do momento que a gente consegue entender o que está causando a gente aquela vontade de comer o doce ou aquela vontade de fumar, por exemplo, se você consegue entender o porquê disso, você consegue sim mudar esse hábito. E como você consegue mudar esse hábito? Você consegue mudar por meio da rotina. Se você tem a deixa, que é a vontade de comer o doce, mas você consegue mudar a rotina, ou seja, você não vai na padaria comprar doce, você vai dar uma volta no quarteirão. Você não vai na geladeira pegar o doce, você vai beber 2 copos de água. E aí a recompensa é você pensar: eu consegui, eu não fiz aquilo que eu achava que eu ia fazer, eu consegui. Com isso, com esses 2 copos de água, eu vou conseguir emagrecer. Eu vou conseguir, ao invés de pegar o cigarro e fumar, eu tomei 1 copo de água, eu dei uma volta no quarteirão, eu fui na casa de uma pessoa conversar com ela, eu fui na rua e comprei um chiclete, sei lá, sem açúcar, né? Enfim, quando você compreende o que você está fazendo, você vai mudar a rotina. É óbvio, gente, é óbvio que a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta é difícil e vai ser difícil. Agora, quando você se esforça, quando você tem a força de vontade, quando você tem a fé, o Charles, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a questão da fé, que você tem que acreditar que você tem a capacidade de mudar. E aí ele conta que se você mudar a rotina, a deixa não mudou, a recompensa também não, mas a rotina, se você consegue mudar a rotina, você vai sim conseguir mudar o hábito. Por quê? Porque o hábito é algo que você faz sem pensar. Mas a partir do momento que você tem consciência daquilo, você vai começar a pensar. Só que aí você só vai começar a pensar no início, depois aquilo vai se transformar em outro hábito. E aí esse hábito você já não vai pensar mais. Por isso que você não vai ter mais sacrifício para poder tomar a água ao invés de comer o doce. Ou tomar a água ao invés de fumar o cigarro. Porque depois de um certo tempo, e o livro não fala dessa questão de 21 dias, 14 dias, 6 semanas, não existe isso aqui no livro dele não. Fala do hábito, é uma constância, é algo que você faz com constância, que com o tempo passa a ser um hábito porque você não para mais a pensar sobre isso. Eu vou contar para vocês aqui, e como eu sempre gosto de fazer, por que esses livros mudam a minha vida. Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto de correr. Eu gosto de praticar atividade física corrida, né? Eu sempre gostei de praticar atividade física corrida? Não. Surgiu uma época na minha vida em que eu senti a necessidade de fazer alguma coisa que pudesse me dar mais sensação de prazer. E aí eu fui buscar o que seria isso. E eu percebi que a atividade ao ar livre era algo que me dava prazer. E aí eu comecei a caminhar. Eu fazia caminhada de 30 minutos, de 40 minutos, 1 hora, e eu fui por um longo tempo. Isso tem mais ou menos uns 15 anos, gente, 15 anos. No início foi algo que eu não gostava muito, eu achava meio sacal até. Mas depois, com o tempo, eu fui gostando. E aí, ao invés de simplesmente caminhar, eu comecei a correr. E eu corria no bairro mesmo, não tinha problema com isso, não tinha que ir para um lugar específico para correr. Com o tempo, aquilo foi se tornando um hábito na minha vida. E hoje, após, uns 15 anos, eu continuo correndo. Com
como que eu fiz isso? Como que eu criei essa rotina? Eu faço isso através de uma deixa, que é quando eu acordo, eu faço a minha oração, eu arrumo a minha cama, eu coloco o meu tênis e eu vou correr. E eu vou fazer alguma atividade física. É claro que hoje, com o passar do tempo, a gente vai entendendo que não é somente a corrida que vai me fazer bem. Então eu preciso fazer uma atividade de força e tal, mas aí já é outra história. O que eu quero contar para vocês é que você pode mudar os hábitos da sua vida. Hoje eu sou uma pessoa que corro e nem sinto que eu tô correndo. É sério, eu não tô querendo ser, assim, nada demais aqui, eu tô falando o que é real. Após tantos anos, a prática da atividade física na minha vida é um hábito. Eu não sinto sacrifício para fazer isso. Por quê? Porque eu faço sem pensar. O livro, ele vai falar sobre isso. Como uma empresa consegue se dar bem? Como que uma empresa consegue vender um produto muito bem? A partir do momento em que a empresa consegue entender qual é o hábito da pessoa. Aí ele conta uma história de um produto de limpeza que na verdade era para dar cheiro nas casas. Os pesquisadores foram descobrindo que as mulheres e os homens, na época mais as mulheres, quando elas limpavam as casas, no final da limpeza das casas, elas sentiam a necessidade de borrifar alguma coisa para sentir a sensação de prazer. Enquanto o produto não teve como marketing a sensação do prazer de sentir a casa limpa por meio do cheiro, eles não conseguiam vender o produto. O produto ficava lá nas prateleiras dos supermercados. Depois que eles entenderam o que as mulheres gostavam, que era após a limpeza, sentir a sensação, o aroma do produto, a sensação de limpeza, eles começaram a criar um marketing em cima daquilo. O produto não foi alterado, mas a forma do marketing. Por quê? Qual era o hábito das mulheres? Era limpar a casa e querer sentir a sensação de limpeza através do cheiro. Uma parte muito interessante aqui sobre a questão, por exemplo, das músicas que a gente ouve, né? Às vezes você está tão acostumado a ouvir um tipo de música que quando você ouve uma música diferente, você nem gosta tanto. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não quer pensar de uma forma diferente, ele não quer trabalhar, ele quer ficar tranquilo. Então, quando você ouve uma coisa diferente, que está muito discrepante do que você está acostumado a ouvir, você acha ruim, você não quer, porque o cérebro, ele quer familiaridade. Então, o hábito, ele é familiaridade. O hábito é algo que você faz sem pensar. Eu quero comentar com vocês uma coisa que é importante, que eu deixei grifado, que eu acho muito bacana de falar para vocês. Ele fala que alguns hábitos são tão poderosos que sobrepujam nossa capacidade de fazer escolhas. Então tem hábitos, né, como vícios fortes, por exemplo, que são tão poderosos que você não consegue fazer escolha, você não consegue escolher. Será que os hábitos podem virar até mesmo uma doença? São coisas que a gente pode questionar. Ele não fala sobre isso, mas são coisas que nós podemos questionar. E até que ponto, então, isso é uma culpa nossa, né? Isso ele traz no livro, que eu acho muito interessante, muito... Gente, eu sou uma pessoa muito suspeita, porque eu gosto muito de ler esses livros de gestão pessoal, de autoconhecimento e trazê-los para a minha vida, né? Ele fala, por exemplo, que quando você é uma pessoa que está sempre tratando mal os outros ao seu redor, isso é um hábito. Você faz sem pensar. Só que quando você percebe que você é uma pessoa que fala, que trata muito mal as pessoas ao seu redor, quando você consegue perceber isso, quando você consegue parar para pensar sobre isso, e se você assume essa responsabilidade, você consegue mudar essa rotina. Vem a deixa, que é quando uma pessoa faz uma coisa que você não gosta e você responde com grosseria. Vem a rotina, que é você não responder com grosseria. E vem a recompensa, que é, poxa, realmente que bom, eu consegui isso. É a mesma coisa para você conseguir emagrecer. Inicialmente, você vai sentir dificuldade, mas você precisa insistir que você tem essa responsabilidade. Você tem a responsabilidade de mudar a sua rotina. Mude a rotina.
Crie novas deixas. Por exemplo, a minha deixa já há muitos anos é fazer com que eu levante, né? Eu quando levanto, faço minha oração, eu arrumo a minha cama, eu coloco meu tênis e saio e vou fazer minha atividade física. Quando eu deixo isso, por exemplo, para a noite, depois que eu chego do meu trabalho, eu não vou, porque o meu cérebro está acostumado a fazer aquilo na parte da manhã. Agora, se você consegue adaptar isso à sua rotina, ao seu estilo de vida, você vai ver que você vai começar e você não vai parar. O livro traz isso pra gente, histórias verídicas. E eu tô te contando aqui a minha história. Por exemplo, ler os meus livros. Eu tenho as minhas deixas. Eu deixo sempre os livros que eu estou lendo na cabeceira da minha cama. Então, à noite, quando eu estou me arrumando, né, para dormir, me concentrando no meu momento de sono, né, um pouquinho antes, é claro, meu livro já está ali do lado. Eu não deixo o celular do lado da minha cama. Eu deixo os meus livros, porque aí eu sei que ao invés de pegar o celular, eu vou pegar o meu livro e vou ler a quantidade de páginas que eu sempre me programo para ler naquele dia. Ele vai contar também, aqui eu acho legal falar com vocês, para modificar um hábito, você precisa decidir, é isso que eu tô falando aqui, Para modificar um hábito, você precisa decidir mudá-lo. Deve aceitar conscientemente a dura tarefa de identificar as deixas e recompensas que impulsionam as rotinas do hábito e encontrar alternativas. Você precisa saber que possui o controle e ser autoconsciente o bastante para usá-lo. E uma vez que sabe que um hábito existe, você tem a responsabilidade de mudá-lo. Ou seja, todos nós podemos mudar os nossos hábitos. Todos nós, seja ele qual for na nossa vida. Se você neste momento está vivendo um processo de algo que você esteja fazendo sempre, que você não esteja gostando, é pensar que muitas vezes você faz isso no automático, porque já tem muito tempo que você faz. Agora vamos dizer que você consegue perceber isso, você já tem clareza do que você quer mudar. Eu não quero mais beber bebida alcoólica, eu não quero mais ficar sedentário. Então, a partir daí eu vou criar uma deixa, eu vou criar um momento em que eu consiga fazer aquilo, sabe? E a partir disso eu vou criando rotinas. No momento em que você tem a consciência, você consegue mudar os seus hábitos e viver, sim, uma vida muito melhor e conquistar aquilo que você, por exemplo, tanto deseja. Ele fala uma outra parte aqui, é tanta coisa, gente, não dá para eu ler tudo aqui, né? Mas tem uma outra parte que eu queria comentar com vocês. O motivo para que seja tão difícil identificar as deixas que deflagram nossos hábitos é porque há informações demais nos bombardeando, enquanto nossos comportamentos se manifestam. Pergunte a você mesmo, você toma café da manhã num certo horário todo dia porque está com fome? E aí ele vai fazendo várias perguntas. Nós recebemos muitas informações todos os dias. Hoje, a era que nós estamos vivendo é uma era de muitas informações. Então a gente não para pensar no que a gente está fazendo. Então a gente faz de forma automática. Muitas vezes você vai comprar aquela blusa, não porque você quer comprar, mas é porque é automático. Todo mundo está comprando. Ah, que legal, eu vou comprar também. Muitas vezes você nem está afim, tantas vezes você já tem outras no seu guarda-roupa. Então, ele fala do parar para pensar, que são coisas que eu tenho abordado aqui no canal, no meu livro, no meu vídeo que eu falo A Sutil Arte de Tocar o de Mark Manson. Ele fala sobre a questão do parar para refletir, porque esse bombardeio de informações tem feito com que a gente viva no automático. É muito difícil eu vir aqui trazer um livro que eu não goste, é muito difícil. Eu acho que, sinceramente, com o meu perfil, eu nunca vou fazer isso. Eu posso até falar do livro e não me empolgar tanto nele e contar o que ele modificou ou não na minha vida. Mas se eu trago o livro é porque realmente ele fez diferença para mim.
Muitos dos meus comportamentos, não da corrida, porque eu já tenho há muitos anos, foi bem antes de começar a ler o livro. Eu já gosto de correr, hoje eu gosto, hoje eu me sinto bem, porque eu tenho a sensação do prazer, né? Lembra da recompensa? Então eu já tenho a recompensa na minha mente, que é manter o meu peso, que é me sentir disposta, que é sentir que eu estou contribuindo para a minha saúde. Então assim, eu consigo trabalhar isso em mim. Mas o livro, depois que eu li esse livro, eu consegui mudar muitas coisas na minha vida, que antes eu fazia no automático. E até hoje, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu percebo que eu estou fazendo isso rotineiramente, eu lembro, peraí, eu já estou no automático, eu já estou fazendo sem pensar. Então deixa eu parar, refletir, mesmo que meu cérebro não queira se esforçar para pensar uma coisa nova, mesmo que meu cérebro queira continuar no automático, porque para ele isso é bom, eu paro, penso e tento modificar. Primeira semana é difícil, a segunda também, mas a terceira, a quarta, a quinta já começa a ser algo mais tranquilo, porque já se tornou um hábito. Eu espero verdadeiramente que esse vídeo tenha feito diferença na sua vida. Se você gostou do que eu falei aqui, se você acha que faz sentido, que este tipo de leitura pode sim mudar o seu comportamento e mudar as pessoas que estão ao seu redor, por favor, não deixe de dar o seu gostei. Isso ajuda muito, diz para o YouTube que o que eu falo aqui é relevante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o botão aqui inscrever-se, porque eu vou estar sempre trazendo aqui livros que possam realmente fazer a diferença na sua vida. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!